muito boa no direct. E eu falei assim, não, vou logo fazer uma live que fica mais fácil de responder. A pergunta era a seguinte, os médicos escrevem lá na solicitação, né, para que os pais procurem um fono com formação em aba, um psicólogo com formação em aba, um TO com formação em aba. E aí a pessoa veio me perguntar se pode dar duplicidade, assim, né? Pra que ter o psicólogo com formação com aba e ainda ter o fono com formação em aba? Para que ter os dois? E aí, eu amei essa pergunta, eu amei mesmo, porque o que acontece? A aba, ela é uma ciência que vai instrumentalizar o profissional em certos aspectos e vai trazer uma nova linguagem e vai ajudar os profissionais a se comunicarem. Então, a aba, ela vai trazer isso e é muito interessante. Então, vamos para um aspecto muito específico. Por exemplo, o ecoico. O que vinha a ser o ecoico? O ecoico é a imitação vocal. Então, por exemplo, se eu chego para minha criança, para o meu filho, e falo para ele falar pato, pato, ele tem que falar pato. Então, eu estou pedindo para ele imitar uma coisa e ele tem que imitar exatamente do jeito que eu estou pedindo. Ok. Não, vamos lá pensar para o lado do psicólogo. O que o psicólogo ele vai pensar em relação ao ecoico? Um psicólogo com formação em aba. Ele vai analisar a comunidade verbal da criança e se a criança, por exemplo, ela fala pato, mas ela não fala muito bem pato, ela fala puzzle, faz alguma, ela tem dificuldade de falar pato. Mas toda a comunidade verbal dele entende, ou seja, os pais entendem, os professores entendem. É possível entender que ele está falando pato, mas ele não pronuncia direitinho pato. Ou para o psicólogo tá ok. Possivelmente, o que ele vai fazer? Ele vai falar que tá 100% de acerto. Aí ele tá trabalhando ecoico. Aí do ecoico ele vai, por exemplo, pro tato, que é nomear. Então ele vai mostrar a figura de um pato e a criança vai falar com a dificuldade que tem, mas vai falar pato e ela vai entender que é pato. Aí ela vai chegar para a criança e trabalhar performance visual e colocar várias figuras e perguntar para ela, aonde está o pato? A criança vai, sabe lá, que mostra o pato, enfim, ela vai trabalhando várias questões envolvidas, vai cantar uma música, por exemplo, lá vem o pato, patati, patacolá, e a criança também consegue fazer um intraverbal com a música, com toda a dificuldade dela, mas consegue. Ok, para o psicólogo, isso que vai importar. Aí vai para o fono. E aí o que acontece com o fono? O fono, ele vai trabalhar toda essa parte da articulação, né? Todo esse aparelho. Ei, mocinho. Rapidinho, gente. Me dá. Pronto, resolvi. O fono, ele vai trabalhar toda essa parte mais fina da questão. Então, por exemplo, se ele tem a criança tem toda essa questão de dificuldade, dessa motricidade para falar, o fono ele vai saber das ajudas específicas para a criança falar essas palavras de forma adequada. Então, o que acontece? Ele pode se usar da análise do comportamento para fazer toda a questão dos sistemas de ajuda, a questão, tudo que está envolvido, toda essa questão de análise de dados que a análise do comportamento nos traz, mas usando toda a sua ciência também, né? Porque a fonoaudiologia, ele também estudou muitas ciências ali e ele vai trazer todo esse conhecimento. Então, gente, o fono e o psicólogo, o TO, cada um na sua área, ele vai trazer o seu conhecimento ali e vai ter a sua abordagem. Vão se somar. Então, por isso que é muito importante que o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, Plano Terapêutico Individualizado, Plano de Intervenção, o nome que você der, mas ele tem que ser feito em equipe. Porque o que acontece? Vamos lá para os passos para a gente entender bem. Nós temos a avaliação da criança, a criança vai passar por uma avaliação, e aí o fono vai fazer a avaliação dele, o psicólogo vai fazer a avaliação dele, a terapeuta ocupacional vai fazer a dela, dela.
o educador físico, enfim, o professor, né? Ele vai estar fazendo lá a avaliação dele também. Cada um vai fazer sua avaliação. Só que na hora de desenvolver o plano de ensino, é muito importante que ele seja consolidado e ele seja feito junto, para todo mundo estar trabalhando na mesma direção. E aí sim que a gente pode falar que é uma equipe multidisciplinar, porque cada um vai estar trabalhando na sua área, mas sob o mesmo plano de ensino. E isso que não acontece normalmente. Acontece que o fono tem o plano de ensino dele, o psicólogo tem um plano de ensino dele, e às vezes isso acontece na mesma clínica. Então isso é muito importante, que alguém consolide isso, e quando todos entendem de aba, todos vão falar a mesma comunicação. Apesar de cada um vai estar seguindo a sua ciência em várias questões, mas vai estar abordando de uma forma diferente a mesma coisa, mas cada um vai estar sabendo se comunicar. Outro ponto, por exemplo, vamos pegar um outro programa sobre pular. A criança pula. Gente, todo mundo já sabe, né, que no autismo acontece muitos problemas com motricidade. Muitos autistas têm problema com motricidade grossa, motricidade fina. Então, por exemplo, vamos pensar num programa onde a criança tem que pular de um degrau. Para um psicólogo que está aplicando esse programa, às vezes, ele já considera como correto, a criança pulou ali do degrau, do jeito dela, considera que basta ela... Sabe quando a criança meio que se empurra do degrau, quase, mas consegue chegar no chão bonitinho e tudo? Marca ali como feito. Ou pular. Então, às vezes, a criança pula ou corre, mas assim, corre do jeito dela. Aí, a gente vai... A Fátima, querida! Oi, Fátima! Que honra você aqui! Honra demais! Beijo pra você! Aí o que acontece? Você vai pegar um educador físico, por exemplo, ou um fisioterapeuta, e vai olhar essa criança correndo e vai falar, essa criança não tá correndo direito, não. Olha o jeito que ela tá correndo. Olha, isso daí aconteceu com a doutora Carolina Quedas, eu mostrando os vídeos do Aquiles, né? E ela falou, não, Dani, ele não tá correndo direito, não. Olha o jeito que ele tá correndo. Olha o sapato que tá inadequado. Não, a gente vai ter que trabalhar a motricidade, tem que trabalhar o abdômen dele. Então, assim, quem vai olhar toda essa parte vai ser... Os dois vão estar trabalhando correr. Tanto o psicólogo vai estar trabalhando correr, como o educador físico ou fisioterapeuta vai estar trabalhando a questão da corrida. Mas cada um vai ter um olhar diferente. E eles podem se comunicar através da análise do comportamento. Viu que fascinante é? Porque a gente consegue conectar todas as áreas através da análise do comportamento aplicada. Por isso que ela é tão importante. A análise do comportamento aplicada, gente, como ela é uma ciência, o que tem de mais importante dela não é os acertos, não é a criança estar evoluindo e tudo, porque isso é importante, isso é extremamente importante, mas é a gente ter a rastreabilidade dos erros. Quando a criança, por exemplo, tá ali o psicólogo, dá um exemplo do Aquiles. O Aquiles, gente, ele tem muita dificuldade para desenhar, para escrever, para riscar papel mesmo. E durante muito tempo o programa dele foi feito com a gente, com uma equipe de psicologia, a gente fazia e tudo. Só que eu senti que tinha alguma coisa que estava acontecendo que estava errada, que não dava. E aí, a gente não conseguia dar ajuda física para ele, porque ele não gostava e eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu entendi depois com a TO, com a equipe de físio, que o Aquiles, especialmente o Aquiles, ele tem uma hipersensibilidade nos dedos e é quase uma defensividade tátil. Então, quanto mais ajuda a gente dá, piora a situação. Então, a gente não podia dar ajuda direta ali. Então, a ajuda tem que vir de outra forma. E a questão é que falta toda essa musculatura aqui para trás. A gente queria já colocar a mãozinha dele, só que falta toda essa infraestrutura para ele, para a gente poder dar para que ele possa arriscar, para que ele possa rabiscar. Então, olha a complexidade nisso. Então, se cada profissional estiver falando aba, e a gente consegue se comunicar de forma mais fácil.
Então é isso, se soma. O médico que prescreve, que coloca lá, olha, essa criança precisa fazer fono com formação em aba. Não quer dizer que a fono vai deixar de ser fono. Não, a fono vai continuar sendo fono. É só que ela vai conseguir documentar isso, ela vai conseguir fazer uma análise com esse viés comportamental, né? Então, deixa eu ver aqui, teve uma pessoa que fez uma pergunta, mas não é em relação à live. Que ela falou assim, meu filho começou a apresentar crises, batendo a cabeça e se machucando, o que eu posso fazer sem antecedente? Pois é, do nada. Nunca nada acontece do nada. Essa live eu não vou falar sobre comportamentos inapropriados, mas eu tenho umas lives só sobre comportamento inapropriado. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, gente, cuidado com dica de internet em relação ao comportamento inapropriado, tá? Mas muito cuidado mesmo, porque a gente tem que entender o que acontece. Muita gente fala que é do nada, mas quando um bom terapeuta, um bom profissional faz as perguntas certas para você, você vai começar a ver que não é do nada. Então, assim, se você começar a rastrear, perguntar para as pessoas à sua volta o que aconteceu no momento, possivelmente... O outro tá rindo ali. Os dois estão aprontando. Possivelmente ele vai conseguir ver coisas que você não viu. Então a gente tem que ter esse olhar, porque nada acontece do nada, gente. Nada, nenhum comportamento acontece do nada. Nem nossos pensamentos acontecem do nada. Isso eu tenho certeza. E principalmente comportamentos inapropriados. Existe uma coisa, gente, que eu vivo falando para vocês, o tal do momento comportamental. Nós começamos a fazer um comportamento, ele vem, na verdade, de uma cadeia de coisas. Então, sempre é assim, gente, pode ter certeza, sempre é assim, nada vem do nada. A gente tem que analisar o contexto, e eu sei, tem coisas que generalizam e ficam mais difíceis de identificar, mas a gente tem que perguntar, filmar. Hoje em dia a gente tem celular, então filmar a situação, ver as consequências, filmar como é que é esse comportamento com as pessoas, de forma a analisar esse comportamento com as diversas pessoas, como é que acontece, porque tem essas diferenças. Então é isso. Aqui, bem isso mesmo, do nada acontece do nada. Não, mas não acontece do nada. Essa que é a questão que eu tô falando. Nenhum comportamento acontece do nada. Essa que é a questão, é o contrário. Comportamentos sempre acontecem por conta de outras coisas que acontecem. Então, por exemplo, você fala assim, é do nada, mas o contexto, peraí, toda vez que a gente vai dar banho, toda vez que a gente liga, olha, eu vou te contar uma história que aconteceu de uma criança, que eu achei muito interessante essa. Os pais falavam que do nada a criança tinha crise, do nada. E aí, esse do nada, eles descobriram que a criança ela tem uma hipersensibilidade auditiva, que alguns aparelhos eletrônicos da casa têm essa frequência e apita de vez em quando. Então, eram micro-ondas, que eram algumas teclas do micro-ondas, o elevador tinha esse barulho também, então perto de elevadores, alguns elevadores, não eram todos elevadores, alguns elevadores, eles tinham esse problema. Então eram alguns aparelhos que têm essa frequência que causava essa sensibilidade na criança. Então vocês veem assim, não era do nada. No caso, era bem específico, aliás, nessa criança. Era essa frequência desses aparelhos. Aí, por exemplo, nesse caso dessa mãe, ela teve que mudar a terapia da criança, porque aonde ia com o terapeuta tinha um elevador, e esse elevador tinha esse barulhinho. E aí ela não pôde mais levar o filho para essa terapia, porque os terapeutas não iam mudar de clínica. Então ela teve que mudar de clínica. Então vocês veem a situação que é e como foi difícil rastrear isso. E o complicado é que assim, a criança precisa da intervenção, mas quando a gente está falando sobre defensividade, essas defensivas, quem sabe falar muito melhor isso é TO, não vou entrar em nada específico. É muito complicado da gente fazer essa desensibilização. Não tem como. Aqui.
Dani, meu filho com TEA fica feliz quando o pai chega, mas logo olha pra ele, grita e depois chora. Eu não consigo tirar conclusões disso. Eu realmente não consigo. Gente, vocês não têm noção o que é uma avaliação bem feita, assim. Quando a gente vai avaliar, eu fico pensando assim... Na verdade, eu tava pensando isso de ontem pra hoje, sobre um caso específico. Quais eram as perguntas que eu tinha que fazer, assim, para conseguir abordar. Não era nada de trabalho, nada, era em relação a uma amiga minha pediu uma ajuda em relação ao filho. E aí eu fiquei pensando em quais perguntas adequadas eu tinha que fazer para ela para conseguir levantar os instrumentos adequados de avaliação para a criança. Porque era um caso muito, muito específico. E também para eu conseguir montar toda a estrutura, quais eram os elementos que eu ia levar para o ambiente, o que eu podia contaminar o ambiente, o que eu não deveria contaminar. Então, uma boa avaliação, ela depende de tantas coisas. A gente tem que queimar neurônio nessa questão. Aqui, é como quisesse atenção, mas meu marido dá, mas não conseguimos entender. Ele olha pra ele e grita. E qual é a visão do seu esposo em relação a isso? Na minha agenda, gente, deixa eu pegar aqui a agenda, que é até bom a gente falar um pouquinho dessa agenda. A agenda, já que a gente tá falando sobre comportamentos inapropriados, né? Vamos aqui pegar a agenda. Aqui, cadê? Tô com a agenda porque essa daqui é a agenda do Aquiles. Rapidinho. E aí já vou pegar aqui também, cadê? O contador e o cronômetro. Então, na minha agenda tem uma parte que eu falo sobre comportamentos inapropriados. Então, o celular tá na minha mão, tá horrível isso. Deixa eu colocar. Pendurar aqui. Aqui, ó. Na agenda tem essa partezinha bem aqui, que é sobre avaliação de comportamentos inapropriados, ó. Aqui na agenda vocês vão achar, a agenda tá no meu site, www.daniasf.com. Vocês se cadastrem, baixem a agenda e preencham essa avaliação de comportamentos inapropriados. E depois ela vai para uma outra fase, onde vocês vão desenhar isso. Aqui eles. Vem cá. Fala oi. Ai, meu Deus do céu. Aqui, vem cá. Fala beijo. Ai, meu Deus do céu. Manda beijo, Aquiles. Manda beijo pro pessoal. Manda beijo. Manda assim, ó. Foi embora. Foi embora. Meu descabelado. Vocês veem, né? A mãe é descabelada, o filho é descabelado, a família inteira é descabelada aqui. Então, gente, baixem a minha agenda. Que é importante essa questão, assim. A minha agenda, ela é gratuita. Está no meu site, ela tem que ser usada nesse modo fichário, tá, gente? Porque eu vou fazer outras agendas com outros temas, tipo autocuidado e tudo. E o objetivo é que a agenda ela vai crescendo. Então, você vai colocando os dados da criança aqui para montar os programinhas, tá certo? Mas só para finalizar a live, gente. Se você vai trabalhar com análise do comportamento, é obrigatório vocês terem isso daqui em casa, tá bom, gente? Um contador, é obrigatório. Você tem que ter e levar para tudo que é canto quando você vai fazer intervenção. E um timer.
Então, o timer é muito importante e, às vezes, também um cronômetro. Tanto o cronômetro como o timer. Então, isso daqui, gente, é obrigatório. No momento que, na minha agenda também, porque a gente fala sobre fluência, se você vai trabalhar fluência com a criança, isso daqui é essencial, tá certo? Perguntando o que é isso. Isso daqui é um timer, é um contador regressivo, ok? É um contador regressivo, então é muito importante, eu coloco aqui 1 minuto, aí aqui, ó, aí vai contando, tá ao contrário para vocês, mas aí vai contando aqui. E esse daqui é um contador, onde eu vou contando, por exemplo, eu tô querendo ver quantas vezes o Aquiles, ele vai pedir, por exemplo, para comer uma coisa, e ele é assertivo nisso. Então eu tô querendo ver como tá a fluência dele pra ele pedir alguma coisa. Ele quer maçã e ele pede diretamente, eu quero maçã. Ao invés de ter toda aquela dificuldade para eu dar o suporte. Ele pede maçã de forma independente. Aí eu deixo aqui o contador. Ele pediu maçã. Contei. Aí ele depois pediu maçã de novo. Aí eu contei. Aí no final do dia eu tenho aqui o númerozinho, posso ir guardando esses dados. Eu posso simplesmente tirar foto disso daqui, registrar num papelzinho, o que for, e aí a gente vai tendo contrato. Ai, a Jessie! Beijo pra você, Jessie, muito querida. Deixa eu ver aqui as perguntas. Então, gente, é isso. Eu acho que eu já prolonguei mais do que deveria essa live. Essa live era para falar sobre a questão de fono e sobre psicólogo, com aba um ou outro. E não, gente, não é um ou outro. Cada um vai ser na sua abordagem, nas suas ciências, no seu conhecimento. Só que a gente vai usar a ciência da análise do comportamento para fazer todo esse processo de registro e poder se comunicar, né? Tanta parte dos planos de ensino, olhar o que a criança, as habilidades, através dos comportamentos, né? Analisando toda essa questão dos comportamentos. Então, isso daí facilita muito para os profissionais se comunicarem. Foi mais papum essa live, foi mais dica, assim, geral. E até mais, gente. Beijão pra vocês, ótimo fim de semana.